Há dois pontos sobre os quais eu gostaria de meditar nesta noite. A primeira é sobre a restauração do templo, e a segunda é sobre a palavra e a Eucaristia que nós celebramos no templo. Quando nós falamos da restauração do templo, ou quando nós falamos da construção do templo, sempre aparece entre nós algumas questões, alguns questionamentos, se levantam algumas perguntas. Mas por que restaurar uma igreja? Por que fazer isso na igreja? Por que fazer esta obra na igreja? Por que construir uma nova igreja? Não seria mais fácil tomar esse dinheiro e ajudar aquelas pessoas que precisam, ajudar aquelas pessoas que são necessitadas? Não seria melhor nós empregarmos os recursos, as energias e o trabalho que foi gasto na restauração do templo, na restauração da igreja ou na construção da igreja? Não seria melhor fazer isso se nós nos dedicássemos no serviço ao próximo e ao irmão? Isso aqui nos leva para uma outra parte do Evangelho, onde Jesus fala que pobres sempre tereis, e é preciso ter todo o cuidado com os pobres, e nós temos esse cuidado com os pobres. Mas o grande problema é que quando nós descuidamos do templo, quando nós descuidamos da casa de Deus, nós como povo perdemos a nossa identidade, nós esquecemos quem nós somos. A nossa identidade, ela só existe enquanto identidade de pessoas, enquanto nós nos relacionamos com Deus. Se nós não sabemos quem é Deus e o que Deus significa na nossa vida, aquele que está ao nosso lado passa a não ter importância nenhuma. É exatamente isso que nós vemos crescer no mundo, uma grande indiferença, um grande descuido com os mais simples, com os mais pobres, exatamente porque o homem, a pessoa humana, cada vez mais se afasta da sua identidade verdadeira em Deus. Quando nós não reconhecemos o Senhor da vida, nós não reconhecemos mais o valor da vida nascente até a vida que termina na sua condição natural. E daí todas as consequências de tudo aquilo que nós vemos. Primeira leitura do livro dos Macabeus, ela nos coloca uma situação concreta, histórica, aonde o povo de Deus, por causa da sua infidelidade, havia experimentado a desolação. O templo foi invadido, o templo foi destruído, a mesa do sacrifício foi violada, e esse povo não tinha mais como oferecer sacrifícios, esse povo não tinha mais como se apresentar a Deus. E quando Judas Macabeus recobra e reconstrói este templo, quando ele faz este serviço, este trabalho de reconstrução do templo, certamente haviam ali muitos necessitados e muitas necessidades, mas a partir da reconstrução do templo, toda a Jerusalém se reconstrói. A partir da reconstrução do templo, a identidade deste povo se reconstrói, e este povo, restaurado na sua fé, é capaz de ter a coragem de transformar tudo aquilo que está à sua volta. Um povo que se esquece de Deus é um povo que se esquece de si mesmo e de todas as coisas que Deus fez na sua vida. Mas o povo que relembra a presença, a importância de Deus na sua vida, esse povo é capaz de grandes coisas, é capaz de grandes transformações. E no mundo de hoje, o que nós vemos é que cada vez mais parece que vamos colocando Deus num segundo plano, porque nós temos as capacidades, a tecnologia, nós temos a nossa força, nós temos a nossa disposição tantos recursos,
e parece que Deus não é mais necessário. Por isso vão se preferindo outras coisas a estar na presença de Deus, porque a presença de Deus incomoda. A presença de Deus incomoda porque ela chama, ela convida à verdade, não ao encontro com verdades que são subjetivas, mas com a verdade objetiva que é Cristo, que veio para nos salvar. Por isso a importância de restaurar, de conservar, de construir templos aonde se sejam oferecidos os sacrifícios de louvor a Deus, aonde nós vamos para alimentar a nossa fé, e tendo alimentado a nossa fé, aí nós saímos da igreja para anunciar, para bendizer a Deus na vida, nos acontecimentos cotidianos da vida, a partir daquilo que nós celebramos. Celebrar aquilo que vivemos e viver aquilo que nós celebramos. O segundo ponto importante é a palavra e a Eucaristia. E a palavra e a Eucaristia estão justamente ligadas a estes móveis, a estas estruturas que hoje nós abençoamos aqui na nossa igreja catedral. O ambão, de onde se proclama a palavra de Deus, o altar, aonde se celebra a Eucaristia, e a cátedra, aonde somente o bispo diocesano se senta para ensinar. Ali não é uma cadeira qualquer, ali não é uma cadeira para todo mundo se sentar. Na cátedra se senta apenas o bispo da diocese, e se ele permitir, a quem ele permitir, porque é dali que o bispo ensina a sua diocese. E o bispo não ensina aquilo que ele quer, o bispo não ensina aquilo que ele acha que é verdade, o bispo não ensina alguma coisa que agrada aos ouvidos da assembleia, mas o bispo, em conformidade com o colégio episcopal, com os sucessores dos apóstolos, precisa ensinar a verdade anunciada e proclamada pelo Evangelho. Na segunda leitura nós ouvíamos da carta aos Hebreus, Jesus Cristo mesmo, hoje, ontem e sempre. Jesus Cristo é a verdade, e a verdade perene, a verdade que não se adapta aos tempos, mas a verdade que convida todos os tempos à conversão. A verdade que não se modifica segundo as circunstâncias e as realidades, mas a verdade que brilha em todas as circunstâncias e realidades, justamente porque convida todos à conversão. É para isso que a proclamação da palavra de Deus serve. Não é para ela ser agradável aos nossos ouvidos, não é para ela nos fazer bem, para a gente sair bem da igreja. Nossa, hoje eu saí bem porque eu escutei a palavra de Deus. Mas escutando a palavra de Deus, você se sentiu chamado à conversão? Você reconheceu a sua vida, na sua vida, os pontos que precisam ser iluminados pela palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não é analgésico para nos tirar as dores, ela é palavra que cura, mas a palavra que cura, ela vai ao profundo da nossa existência, e somente quando ela entra no profundo da nossa existência, é que ela pode nos chamar à conversão. A estante, o ambão da palavra, também não é um lugar para se fazer outro anúncio, não é um lugar de fazer comentários, não é um lugar para anunciar bilhete de rifa. Aqui apenas se proclama a palavra de Deus, se canta o salmo, que é palavra de Deus cantada. Aqui se anuncia a verdade do Evangelho, e não outra coisa, e não uma coisa que seja diferente dessa realidade. Assim como no altar, não se coloca nada que não seja dedicado ao culto e à Eucaristia. No altar,
não se colocam imagens de santos. No altar não se colocam outras coisas que nós queremos colocar. Por quê? Porque o altar não é para ser enchido e embelezado com penduricalhos. A única coisa que cabe no altar são as espécies para serem consagradas, que serão para nós não um sinal do corpo e sangue de Cristo, mas que serão o próprio corpo e sangue de Cristo. Essa é a nossa fé. E quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos esta presença real do Cristo, não alguma coisa que significa, que simboliza, que parece, que transparece, mas a realidade deste corpo e sangue de Cristo. Por isso, palavra e Eucaristia não se separam. Não são duas realidades distintas, mas são dois momentos importantes da celebração que nos alimentam. Tem uma frase que diz assim: a pessoa é aquilo que ela come. E esta frase significa que se nós nos alimentamos bem, a nossa vida, ela se enriquece de saúde, nós começamos a ter mais disposição. Se essa frase vale para a nossa vida humana, se nós somos aquilo que nós comemos, nós precisamos começar a nos perguntar do que é que nós estamos nos alimentando. Se é da verdade do Evangelho e da Eucaristia, ou se nós estamos começando a nos alimentar de outras coisas que começam a causar uma certa indigestão, que começam a causar um certo mal-estar, que começam a causar em nós uma certa intolerância com as coisas. Porque se nós estamos nos alimentando deste alimento perene que é Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre, se nós estamos nos alimentando de Cristo Palavra e de Cristo Eucaristia, a nossa fé permanece firme, a nossa fé permanece inabalável, e nós temos que dar razões e garantias daquilo que nós acreditamos. Mas se nós começamos a nos alimentar de qualquer coisa, se nós começamos a nos alimentar das confusões que giram pela internet, e se nós começamos a nos alimentar de todas essas ideologias e doutrinas que estão por aí, aí nós começamos a nos afastar da fé, e às vezes nós já não identificamos mais o que é ser católico do que não é ser católico. Nós começamos a não identificar a nossa fé através do testemunho de cada um de nós, e começa a existir uma confusão. Aí está o problema, do que nós estamos nos alimentando, como fiéis à igreja, e como fiéis da igreja, como filhos da igreja, nós nos alimentamos aqui, da palavra, do Evangelho, e nos alimentamos aqui, da Eucaristia, do pão vivo que desce do céu, e que nos é dado como alimento. Não percamos isso de vista, não deixemos que coisas estranhas comecem a ser colocadas no nosso alimento. Não comecemos a buscar alimento fora da palavra e da Eucaristia, porque isso coloca em risco a nossa salvação, a nossa vida eterna. E a igreja tem a obrigação de pronunciar a verdade, de anunciar a verdade com amor, a verdade que com amor ama, mas a verdade que com caridade corrige, e a verdade que com caridade e esperança nos envia. É assim que o Evangelho apresenta a vida da samaritana. A samaritana teve a sua vida escancarada, não de uma forma violenta, mas a ela foi apresentada toda a sua vida, no amor, na caridade e na verdade. E a partir deste encontro pessoal com Cristo, a samaritana faz um caminho de conversão.
ela que foi esposa de tantos maridos, ela que agora, como o próprio Jesus diz, não tem este marido porque não é marido dela, ela que está vivendo numa situação contrária àquilo que é ensinamento, ela se converte por causa do encontro com Cristo. E é este encontro com Cristo que nós vamos ao templo para fazer. Nós não vamos à igreja para ficar bem. Nós não vamos à igreja para ficar tranquilos. Nós vamos à igreja para nos encontrar com Cristo, palavra e Eucaristia. E o encontro com Cristo, palavra e Eucaristia, nos liberta e nos dá vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.